Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ju, essa é mais uma aula de literatura e hoje nós vamos falar sobre a geração de 45 do modernismo. Bom, então qual que é o contexto histórico? Como ano de 1945 é o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, então que vai começar aquela competição entre Estados Unidos e Rússia, né? Corrida armamentista, etc. No Brasil é o fim do Estado Novo, ou seja, da ditadura de Vargas, né? E com isso se inicia um processo de redemocratização do Brasil. Então, vamos lá. Quais são as características dessa geração? No que ela se difere das outras gerações do modernismo? Bom, só para começar, que não é unanimidade que essa seja uma das partes do modernismo. Algumas pessoas consideram que já é uma fase pós-moderna. Mas, independente disso, precisamos saber as características, né? Então, preocupação com a palavra e a forma. Mas vai ser igual ao parnasianismo, por exemplo? Não, não é igual. Eles têm um pouco, é como se juntasse os dois. Juntasse um pouco do parnasianismo, mas também misturasse com a experimentação da palavra, que é o que o modernismo nos traz, né? A experimentação, os jogos, os jeitos diferentes de usar a linguagem. Eles acreditavam na poesia como a arte da palavra, ou seja, a poesia é poesia porque ela é poesia, ela não precisa falar de temas religiosos, filosóficos, políticos, sociais. Lembra que a fase de 30 é uma fase social? É uma fase que eles usam a literatura para ensinar, para chamar atenção para temas populares? A geração de 45 não. Até porque, gente, a gente não pode ser ingênuo, né? O modernismo começa vindo para quebrar os padrões e tudo mais, só que a gente cansa, o ser humano cansa de tudo. Então nada é para sempre. Não adianta você virar e falar assim: eu vou fazer uma nova arte e ninguém nunca vai enjoar. Não é assim, as pessoas enjoam sim. Então, nessa geração, algumas coisas do modernismo primeira fase, anos 20, já não tem mais nada a ver, as pessoas já não querem muito mais. E até com os anos 30 eles já estavam a poesia social? Não. Então, normal, tudo passa, né, gente? Na prosa, regionalismo como uma nova estética. Eles ainda vão falar do sertão, mas, igual eu falei, não com essa temática puramente social, igual o Graciliano Ramos fazia, por exemplo. Temática intimista, ou seja, fala muito dos sentimentos, fala muito do dentro da cabeça das pessoas e tudo mais. E exploração da dimensão psicológica dos personagens. O personagem de muitas obras da geração de 45, ele é um personagem que pensa muito. Às vezes, alguns autores, né, como por exemplo Clarice Lispector, algumas histórias dela são puramente dentro da cabeça da pessoa, tem quase nada fora. Então, é bem legal isso, eu gosto, eu acho bem interessante. Mas hoje a gente nem vai falar da Clarice, porque eu vou precisar fazer um vídeo só pra ela e pro Guimarães Rosa, que vai ser semana que vem. Então, mas é isso, eles vão buscar muito a exploração do lado psicológico, o que eles estão pensando, sentindo, o que eles acham, e vai ficar muito aqui, ó. Então, vamos falar um pouquinho do João Cabral de Melo Neto. Ele ficou conhecido como engenheiro da palavra, né? Como eu falei, a poesia era a arte da palavra. A sua principal obra é Morte e Vida Severina. E esse Morte e Vida Severina é um auto de Natal. O que é um auto, gente? Lembrem disso tudo, os autos e as faces. Auto é um tipo de peça de teatro, né? E é a história de um nordestino indo para o litoral. Ah, para passear? Não. É a história de um retirante e mostra muitas dificuldades, né, do Nordeste, e ele chega à conclusão de que a morte é a maior empregadora do sertão, porque é ela que emprega o médico, o coveiro, a rezadeiro, o farmacêutico, entre tantos outros. Tudo ali gira em torno de você tentar não morrer. E se morrer, aí ainda tem outras pessoas que ainda vão ser empregadas por causa da sua morte. Então é bem triste, né? Bem tenso, assim. E aí o Severino, ele vai vendo, ele vê várias coisas, várias injustiças, e aí ele começa a pensar em suicídio. Ele quer se jogar no rio Capibaribe
E só que quando ele tá pensando nisso, chega um homem chamado José, um carpinteiro chamado José, e conta para ele do nascimento do seu filho. Então, é claramente uma alusão ao nascimento de Jesus Cristo, né? José, um carpinteiro, contando do nascimento do filho no Natal, é uma clara alusão à família de Jesus, né? Ao nascimento de Jesus Cristo. Então, isso traz esperança para o Severino e ele desiste de se suicidar. Então, vamos ver um trechinho? O meu nome é Severino, como eu não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Marias, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Então, o livro inteiro é assim. É, é uma prosa misturada com poesia, né? Então, é muito legal. E só que aí, quando ele fala isso do final de Zacarias, ele continua. Como tem muitas Marias, viúvas de Zacarias, aí ele vai chegando e falando, tipo assim, mostrando o quanto que ele é igual aos outros, né? E como é difícil até chamar ele. Mas é bem interessante esse livro. Lígia Fagundes Telles, gosto muito dessa autora, ela é sensacional. Então, ela escreveu contos, crônicas e romances. Ela ganhou o prêmio Camões pelo conjunto de sua obra, né? É um prêmio, se não for o maior prêmio de literatura em língua portuguesa, né? Ela ganhou o prêmio Camões, entre outros. Ela ganhou muitos, muitos prêmios. E foi indicada ao Nobel de Literatura, mas eu acho que esse ela não ganhou. Mas só a indicação já é um prestígio, né? E, enfim, ela explora muito a psicologia feminina e a vida nos grandes centros urbanos. Um existencialismo muito forte, uma busca pelo sentido da vida muito forte na maioria das suas obras. Romance psicológico, igual eu expliquei, grande parte é dentro da cabeça do personagem, é uma valorização dos sonhos, dos desejos, da percepção de mundo daquele personagem, né? Fluxo de consciência, que é esse negócio da pessoa ficar pensando, pensando, pensando e passou várias páginas e você ainda tá dentro da cabeça dela. Porque às vezes existem duas dimensões, né? Às vezes tem uma parte fora, que é a convivência dela com os outros personagens, e tem a parte de dentro. Mas nessa geração, o mais importante tá aqui dentro. É o que eles pensam, esse fluxo de pensando, 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 pensando. Personagens femininas complexas, retratando a mulher na busca por sua identidade. Então, a Lígia, ela tá viva ainda, inclusive, ela tá com 97 anos, mas ela passou muito por essa transformação, nessa questão dos tempos modernos e a mulher pensando em qual é o seu papel, né? Então, as personagens da Lígia trazem isso muito, muito fortemente. Aí eu destaquei duas das obras, Ciranda de Pedra, que é sobre uma menina que vive em duas casas, a casa do pai e a casa da mãe, porque eles são separados, né? Lembrando que não era comum divórcio, né, na época. E mostra a tristeza dessa personagem de ter que conviver. E tem esse Antes do Baile Verde, que é o nome de um dos livros da Lígia. É um conto, mas também tá nesse livro aqui, que é o Venha Ver o... Eu não sei como mostrar direito. Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, que é um livro sensacional. Tem alguns contos, ele tem, gente, acho que é 87, 78 páginas. Ele é bem pequenininho, a linguagem é fácil, eu recomendo muito. E aí tem esse Antes do Baile Verde, que é uma história de uma menina que ela está em um dilema. É carnaval. E ela está se preparando para o baile verde. Só que tem um problema. O pai dela está quase morrendo. O pai dela está doente de cama. Parece que no livro dá a entender que ele só tem um ao outro, né? Tipo, não tem mãe, não tem outros irmãos. E aí, o pai dela tá lá de cama e ela quer ir pro carnaval. E aí ela fala pra. É tipo uma moça que trabalha na casa dela, falou, não, por que você não fica? Se você ficar com ele hoje, se você cuidar dele hoje, eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te pago isso, eu te pago aquilo. E ela, não. A empregada fala, não, eu não vou. Você tem que ficar, seu pai tá morrendo.
E ela fala, não, que isso, ele aguenta, ele aguenta. Aí ela fala, a empregada fala, ele não vai aguentar, ele vai morrer. E aí fica nesse dilema, né? Um dilema ético, um dilema de família, né? Eu vou pro carnaval e corro o risco de chegar aqui e meu pai tá morto, ou eu fico com ele nos últimos momentos? E, gente, se vocês querem saber o final, a Tatisa vai pro baile de carnaval e deixa o pai dela lá, ao Deus dará. Então tem muito isso, sabe? Inclusive nesse livro aqui, todos os contos são bizarros. E aí, os meus preferidos são Venha Ver o Pôr do Sol, que é o que dá nome ao livro, e Jardim Selvagem, mas eu acho que o mais famoso de todos é esse, Antes do Baile Verde mesmo, tá? Então, gente, recomendo super. É uma leitura fácil e muito, muito divertida, assim. Todos os contos, quando eles terminam, você fica tipo. E é muito bom. Eu gosto de ter essa sensação de no final. Então, vamos pro próximo? Ariano Suassuna. Gente, ele era um cara sensacional. Ele morreu em 2014, infelizmente, mas assim, bem recente, né? E ele é muito legal. Se vocês procurarem os vídeos dele falando, é muito sensacional. Independente de você concordar com ele ou não, o vídeo vale a pena, porque ele era muito fofo, mas assim, muito inteligente, assim, lógico, um cara sensacional. E ele foi o idealizador do movimento armorial que valorizava as artes populares e ele queria produzir obras eruditas com a cultura do sertão, do tipo, por que não? Por que a cultura, as coisas culturais do sertão não podem ser eruditas, né? Então, é muito legal. Aí tem até essa frase dele, sou a favor da internacionalização da cultura, mas não acabando as peculiaridades locais e nacionais. E tem uma outra que eu não coloquei, mas que ele fala assim, não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Então ele era muito. É muito legal esse movimento, essa questão de falar, não, uai, por que que a cultura do sertão não pode ser erudita? Por que que não pode? Entendeu? E ele produz obras sensacionais por causa disso. Ele falava também que é possível retratar a linguagem popular sem escrever errado. Então é bem interessante. É, né, uma obra maravilhosa. E a principal obra dele até que estava na capa, né, do vídeo, quando eu comecei, é o Alto da Compadecida, que provavelmente muitos de vocês conhecem o filme ou a minissérie da Globo, que é sensacional também. Principalmente a minissérie, porque tem umas cenas extras que são maravilhosas. Então, qual que é a história? Conta a história de um anti-herói, né? O que é um herói clássico? Um herói clássico é, por exemplo, o Capitão América. Ele é tipo um herói clássico, ele praticamente não tem defeitos, ele está sempre pronto a se sacrificar pelos outros, até que ele tem uma mudança, né, durante os filmes da Marvel, mas o do primeiro filme dele é um herói ultra clássico, sempre pronto a dar sua vida, a abrir mão de suas coisas pelos outros. E o João Grilo, ele é um anti-herói, ele é um cara que, tipo assim, apesar dele ser o principal e apesar dele ser esperto e tudo mais, ele não tem moral, entendeu? Enfim, ele faz coisas erradas, né? Não é que ele não tem moral, é que ele faz coisas que um herói não faria. E seu amigo Chicó, né? E a vida deles denuncia as injustiças sociais, a hipocrisia da sociedade, a miséria do sertão, né? Os dois vivem numa miséria brava e, enfim, a vida deles mostra isso. Tem muitos elementos místicos e irônicos, alguns baseados em literatura de cordel, né, que é uma literatura tradicional do sertão. Aí tem o Testamento da Cachorra, que é a cachorra que da patroa morreu, e aí ela quer que seja enterrada, e eles falam que ela deixou um testamento, isso foi baseado em um cordel, que não é de autoria do Ariano Suassuna. Mas enfim, a cachorra é enterrada como católica. O gato que descome dinheiro, também baseado num cordel, que era o cavalo que descome dinheiro, mas o Ariano Suassuna mudou para gato para facilitar a encenação, né? Lembrando que é alto porque é um tipo de teatro, né? Não é alto com L, é alto com U, né? Que é a forma de teatro.
a gaita que ressuscita os mortos e tudo mais. Então, e mostra muito a questão do imaginário católico, né? É um catolicismo muito forte. Inclusive, a cidade de Itaperoá, que é onde se passa essa história, é a cidade que ele morava mesmo, tá? Então, é bem interessante. Assim, não sei, né, o quão realistas eram seus personagens, mas Itaperoá é uma cidade que existe mesmo, que ele morava lá. Então vamos falar um pouquinho dos personagens do Alto da Compadecida? Eu não vou falar de todos, mas os personagens, eles não têm a função de representar indivíduos. Eles têm a função de representar grupos sociais. Ou seja, o personagem, ele não é feito para ser exatamente como uma pessoa, e sim mais para representar um grupo, um conjunto de pessoas. Então, o João Grilo, ele é o principal e ele é pobre, ele é pequeno, e a única força que ele tem é a esperteza dele, que ele usa para enganar os outros, coisa que um herói clássico nunca faria, né? Por isso que ele é um anti-herói. Então é isso, mostra a vida, a luta dele e tudo mais, que é a luta de muitos nordestinos, né? Que só tem aqui, ó, para sobreviver. O Chicó, que é o amigo dele, que é um pouquinho burro, né? Porque um tem muita inteligência e o outro não muita. E o Chicó, ele gosta de contar causos, né? Ele é a figura do contador, do contador, daquela pessoa que conta histórias oralmente, né? Não sei na família de vocês, na minha família a gente gosta de contar histórias e tudo mais. Só que ele conta histórias que são obviamente mentirosas. Então, e aí as pessoas fazem perguntas para ele. E aí ficou famosa aquela frase, né, do filme, não sei, só sei que foi assim. Então, toda vez que alguém faz uma pergunta, tipo, não, essa história não pode ser verdade por causa disso, disso e disso. Aí ele fala, não sei, só sei que foi assim. Que é ótimo, né? Essa frase. Tem o Padre João, o sacristão e o bispo que mostram a corrupção da igreja, né? Da igreja católica, muito ligada ao dinheiro. Então, tanto que no filme tem uma cena que quando eles morrem, né? O diabo fala que o diabo tá acusando eles e fala: Ah, você aceitou o dinheiro para enterrar uma cachorra em latim. Aí eles perguntam, mas é pecado? Ele fala, pecado eu não sei, só sei que antes você achava que era e depois que você viu o dinheiro você passou a achar que não era. Então esses personagens denunciam a corrupção, né, na igreja católica. Mas tem também um outro, que é o frade, que é o contrário. Ele demonstra, tipo assim, que ainda há esperança, que nem todos os clérigos são assim. Antônio Moraes, que é o latifundiário, que todo mundo tem medo dele, que manda em tudo porque ele tem dinheiro. A mulher do padeiro, né, que trai ele e só ama os seus animais. O Severino de Aracaju, que é o cangaceiro, que é uma figura pro Lampião, né? Que tanto que o Lampião é virgulino de Aracaju, se não me engano, e enfim. Inclusive, gente, lembrando que o cangaço não tá longe da gente, viu? Ele. Assim, eu nem diria que ele acabou 100%, eu acho que ainda existe, mas o cangaço, a morte do Lampião, vai ser na Era Vargas. Então, não tá longe, não tem nem 100 anos. Tem o diabo também, que quer condenar todos, né? O diabo e o demônio, que é o ajudante do diabo. O Manuel, que é Jesus, que representa uma bondade sem misericórdia. E por fim, a Compadecida, que é Nossa Senhora, que é a que apela para a misericórdia, né? Para a salvação. Então uma obra muito boa, recomendo super vocês assistirem a minissérie, lerem o livro, é maravilhoso. Gente, então, Geração de 45. Hoje falei de alguns escritores. Na semana que vem eu vou fazer um vídeo só para Clarice Lispector e Guimarães Rosa, porque tem muita coisa para falar sobre eles. Gente, então foi isso. Esse é o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me chamem. E é isso aí, gente. Tchau, tchau.